Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia, a trombeta está tocando. A trombeta do Apocalipse está tocando, meus amados, meus queridos. Louvado e agradecido seja Deus. E esta bandeira do Brasil, essa bandeira linda, maravilhosa está aí, porque simboliza que nós vamos falar de política. E muitos hoje, quando vê a bandeira do Brasil, não lembra mais de uma bandeira de uma nação, mas sim de uma bandeira política. Porque essa eleição, as eleições de 2022 trouxe divisão entre os povos do Rio Grande do Sul e entre os povos nordestinos, trouxe divisão entre os cristãos, trouxe muita contenda dentro das igrejas. Essa eleição de 2022 presidencial, essa briga pela direita, esta briga pela esquerda, trouxe muita inimizade entre os cristãos. Muitos abandonaram as congregações, se desviaram por causa de um político, porque se não voltasse do político, do seu pastor, seria desprezado, descomungado. Então, a disputa das eleições de 2022 entre Lula e Bolsonaro acabou com 99%, porque não dizer assim, das congregações, aonde muitos não consideravam mal irmão porque votou na esquerda, outro que votou na direita, mas você tem o direito de votar o que você quiser. Ninguém tem o direito de interferir no seu voto. O voto é particular. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos falar de política, meus irmãos. Eu quero já adiantar para vocês que eu, irmão Josias Dias, não sou a favor de cristão se envolver na política. Irmão Josias, o senhor é testemunho de Jeová? Porque o testemunho de Jeová não se envolve em política. O senhor é testemunho de Jeová, o senhor é TJ? Não. Mas eu tiro o meu chapéu para o testemunho de Jeová. Até a data de hoje, eu não sei amanhã se eles vão fazer como muitos pastores assembleanos, que antes metiam o pau na política. Se senhora, meus irmãos, eu vou lhe mostrar que muitos pastores metiam o pau na política, não aceitavam de maneira nenhuma político das igrejas, e hoje abriram mão. Eu não sou testemunho de Jeová, eu sou cristão, porque eu sigo a Cristo. Eu não estou aqui para defender placa de congregação, placa de igreja, só traz confusão, só traz divisão. Estou aqui para pregar o Jesus da igreja. Louvado seja Deus. E essas eleição de 2022 presidencial, trouxe divisão dentro das igrejas, e muitos saíram das igrejas por causa da política. Muitos saíram da igreja por causa do bezerro de ouro, discurso de ódio contra quem votou na esquerda, também discurso de ódio contra quem votou na direita, e vice-versa. E mais, fizeram da igreja comitê político para interesse partidário. Pastores, não por amor às almas, mas por amor a isso aqui, certo? Fizeram da igreja comitê político para interesse partidário. Deveria ser, na minha opinião, deveria ter uma lei proibindo de pastores, líderes espirituais, querer ser político. Ou você é pastor, ou você é político. Eu, Josias Dias, sou contra pastor querer ser político. Mas eu sou a favor
de um político querer ser cristão. Eu sou a favor de um vereador se converter para Jesus. Eu sou a favor do prefeito se converter para Jesus, o deputado estadual se converter para Jesus, o deputado federal se converter para Jesus, o senador se converter para Jesus, o presidente da República se converter para Jesus. Mas eu sou contra. Eu não acho base bíblica para um cristão se envolver em política. Porque o defensor do cristão que vai defender você não é o político. Quem defende a igreja não é o político da esquerda nem da direita, meus irmãos. Quem defende a igreja é o Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa de defensor, porque já tem o seu defensor, é o Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa de representante, porque já tem o seu representante, é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, vigia com essas igrejas que estão envolvidas até o talo com política, pastores que é pastor e político, cai fora destes líderes, meu irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Cai fora, meu irmão, dessas igrejas que estão envolvidas com política. Louvado seja Deus. Igreja que tem comércio envolvida, fazendo da casa de Deus comércio, cai fora. Igreja que se envolve em política, cai fora. Igreja que cobra dízimo, cai fora. Judaísmo. Igreja que se envolve em política, só está divisão. Igreja que faz da casa de Deus comércio, rouba de Deus a adoração. E a trombeta está tocando. A mensagem não seria esta, mas quem manda no barro é o oleiro, o dono da olaria, Jeová Rafá, Jeová Jirê, o Deus de providência. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo, pastor, de você de brincar de ser político. Veja o que os líderes religiosos estão fazendo nos seus grandes congressos, levando político, idolatrando político. Devemos se apegar mais com a santa palavra de Deus. Ou você é político, pastor, ou você é pastor. Deus chamou você para cuidar de ovelha. Deus não chamou você para ganhar eleitores. Deus não chamou você para ser presidente da república, nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem senador. Ah, irmão Josias, mas a Bíblia diz que José foi governador do Egito. Está na Bíblia. José foi governador do Egito, sim. Mas ali foi Velho Testamento. Toda heresia só é baseada no Velho Testamento. Assim como vocês pregam dízimo, é baseado no Velho Testamento. Porque nos Atos dos Apóstolos você não vai conseguir fazer nenhum cristão ser dizimista. Nos Atos dos Apóstolos você não vai conseguir convencer nenhum cristão a ser político. E a trombeta está tocando, meu irmão. Jesus está voltando. E quantos pastores que pregavam que não aceitaria político dentro da sua congregação, em cima de púlpito. Quantos pastores que perseguiam a sua congregação porque abria mão de política dentro da igreja. Política, irmão, é para o povo de fora. Política não combina com religião. Porque quem vai trazer a grande perseguição à religião, ao cristianismo, é a política, por causa dos pastores que entram na política e estão escandalizando. Você, como pastor, já escandaliza o evangelho. Você, como pastor, já está escandalizando o evangelho, pregando judaísmo, pregando dízimo, dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno, que não dá o dízimo é ladrão, e quem não dá o dízimo vai lá prata furada. Você já está escandalizando dizendo isso. Imagina você, além de ser um pastor malaquiliano, entrando na política. Você acha que a trombeta de Deus não está tocando para você agora?
E quantos pastores que combatiam essas heresias? O Silas Malafaia foi um dos pastores que combateu muito pastor em política, que não aceitava cristão estar envolvido em política. Aí eu pergunto a você, como é que está o Silas Malafaia hoje? Está mais para político do que para pastor. Caiu da graça. Muitos se corromperam. E o Silas Malafaia, né? Mas eu não estou aqui para falar do Silas Malafaia. Mas ele que combatia contra pastores na igreja, hoje se tornou um pastor político, porque nós somos provados, guarde isso, por aquilo que pregamos. Se você combate muito pastor envolvido em política, e você não é envolvido, lá na frente o diabo vai te provar, vai te tocar. Se você prega muito amor, lá na frente você vai ser provado dessa palavra. Somos provados naquilo que pregamos. E você pode cair naquilo que você prega, se você não vigiar. Louvado e agradecido seja Deus. E o pastor Silas Malafaia, que eu não tenho nada contra o pastor Silas Malafaia, mas sim contra as suas heresias. Mas o que acontece é que anos atrás ele era uma referência. Veja a palavra dele contra a política. A igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, escute, ou presbiteriana, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, isso foi em 2002, ela viu? deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós, cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Ebonemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura e olha aí, ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. o que ele falava em Eles 2002. falam no máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. Quem te viu e quem te vê, Senhor Silas Malafaia. Quem te viu, quem te vê, Senhor Silas Malafaia, em 2002, o homem era eloquente, metia o pau em pastor que entrava em política. E veja hoje como se corrompeu. Mas eu não tenho nada contra a sua pessoa, eu estou aqui combatendo as heresias pregadas. Irmão, vigiai, porque estamos na era de espíritos enganadores. Então, quando o pastor Silas Malafaia metia o pau em crente que se metia em política, os irmãos diziam amém, glória a Deus. Mas em 2002, hoje, quando ele apoia político, leva para os cultos da igreja, os mesmos de amém, glória a Deus. Então, eu e você não pode ir pelo que eu falo, meu irmão. Digamos que você gosta do irmão Josias. Digamos que você quer idolatrar o irmão Josias. Não, você tem que gostar do que está na palavra de Deus. Porque você tem que idolatrar Jesus.
Então você não pode estar dizendo amém para tudo que eu falo se estiver indo de contra a palavra. Você não pode dizer amém para o Silas Malafaia se ele está indo de contra a palavra. Veja como ele mudou, irmão, porque nós somos provados naquilo que pregamos, nós somos provados naquilo que falamos. O Silas Malafaia era contra crente na política. E hoje o homem totalmente é outro. Está mais para político do que para pastor. Então, meus queridos, as eleições vão vir aí. Essas eleições de 2022 serviu para cair as máscaras de muitos falsos ungidos que se julga anjo da igreja, que se julga homem de Deus, onde muitos, o Silas mesmo Malafaia e outros, profetizaram que o Bolsonaro seria o presidente da República. E pode até ser ainda, pode até virar alguma coisa aí e ser. Mas até agora o presidente atual é o Lula. E foram muitas profetadas, muitas mentiras. Então vocês estão gerando os ateus. Fica difícil para o Bolsonaro aceitar Jesus quando ele lembrar das falsas profecias que saíram da boca dos senhores. Aí como é que eu vou ganhar para Jesus, o Bolsonaro, quando ele lembrar das profecias que vocês pregaram para ele, não se cumpriu? Porque muitos estão perdendo a fé por causa da profecia, irmão, porque foi profetizado e não aconteceu. Aí vai botar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com essa bagunça. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando. Jesus está voltando. Ele não tem nada a ver com essa mentira. Vocês estão falando que Deus não mandou falar, mas vocês estão falando em nome de Deus. E no dia do juízo final, Deus vai requerer de vocês. Examine a Escritura, irmão. Louvado seja Deus, só profetize. Se realmente for o Espírito Santo de Deus falando na sua boca, mas não se use. Não se use. Não use o nome de Deus em vão. Então vigie com a igreja que se envolve com política. Cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Dessas igrejas que faz dos púlpitos curral político. Você tem que gostar de política. Mas você que não é cristão, nós que somos cristãos temos que orar pelo presidente, ou da esquerda ou da direita, pelos políticos. Mas não devemos estar se envolvendo, irmão, com política. O que se envolveram nessa política agora de 2022, se tivesse se envolvido pelo Evangelho, muitas almas teriam se rendido aos pés de Jesus. E foi uma triste política, eleição, onde trouxe muita discórdia, onde muitos deixaram de ir para essa congregação, né, porque muitos pastores perseguiram as suas ovelhas por não votar no seu candidato. É só você ir olhar na internet, puxar o Google aí, você vê as aberrações de muitos pastores, e ao vivo, em culto ao vivo. Então, pastor que cobra dízimo, pastor que faz da igreja comércio, pastor que faz da igreja comitê político, cai fora dessas igrejas, porque igreja somos nós, fora das quatro paredes. Mas se você está dentro das quatro paredes, vigia. Louvado e agradecido seja Deus. E veja como o Silas mudou, irmão. Veja isso de novo. Isso é o Silas Malafaia em 2002, viu? Que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, pastor Silas Malafaia é totalmente contra pastor em política, envolvido em política. Em 2002 ele pregava isso. Ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país,
podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós, cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Ipanema, de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam o máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. Uma palavra da Bíblia, um grande estadista chamado Moisés. Então veja só, meus irmãos, em 2002, esse pastor famoso, né, aí na mídia, esse pastor pregador de dízimo, em 2002, ele orientava, pregava, combatia contra pastores envolvidos em política. Ele orientava aos pastores, aos cristãos a se envolver em política. E agora estamos em 2024 e o discurso dele é o contrário. Ele é a favor, né? Mas você não tem que ir por ele, não tem que ir por mim, você tem que ir pela Bíblia. Política é coisa dos homens, do mundo. A nossa pátria é no céu de glória. Eu, Josias Dias, sou totalmente, 100% contra pastor e ser político. Eu sou a favor de político querer ser pastor. Porque a igreja, ela é composta de ex. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, você pode até não gostar desta mensagem, desta pregação, mas eu estou de consciência tranquila, porque, na verdade, para você que não sabe, eu não ia nem gravar. Mas o Espírito Santo de Deus me desaquietou e mandou eu falar para você que desperte outras eleições que vão vir aí, presidencial, que essa foi só o começo. Vai ter guerra por causa do homem, de política, a idolatria é grande. Veja o que aconteceu no Gideão, levaram o ex-presidente para lá. Eu estou dando só um exemplo. E onde teve um pastor que repreendeu os irmãos porque a idolatria lá dentro estava grande. Aí você diz, mas crente tem que votar em político crente. Mas quando o cabo Daciolo, que é pastor, estava concorrendo à eleição, e por que vocês não votaram nele? Vocês que dizem que crente votam em crente, que não votaram no cabo Daciolo. Aquele que foi lá no Gideão e mandou dividir as ofertas. Aquele que Deus usou ele lá no Gideão. E o líder lá tocou e pagou preço. Porque se você tocar em quem Deus está usando, você vai pagar preço. Se você acha que eu estou aqui para querer ser bonito e se apresentar, se você acha que eu estou aqui para querer pregar mais bonito do que você e tocar, você vai pagar preço. Aí daquele que toca no homem, na mulher, no menino, que Deus está usando. Porque para pregar mais bonito do que eu, tem muitos, mas Deus me usou agora para trazer essa mensagem para você. E Ele usa quem quer e quando quer. Então, não pense que é o irmão Josias Dias que está pregando. É o Espírito Santo de Deus falando. Não se envolva em política que você se acabe, irmão. Política é para o pessoal. Para o pessoal que não examina a Bíblia, que não vive a nossa fé. Porque o cristão que se envolve em política, ele vai trazer perseguição. Mas tudo isso que eu estou pregando aqui, eu tenho certeza, irmão, que vai ter muito envolvimento da religião com a política, que é para se cumprir a grande perseguição aos cristãos que vai vir através da política. A perseguição ao povo de Deus vai vir através da política.
onde muitos pastores vão entrar na política e por escandalizar a nossa fé, vai vir muita perseguição, irmão. Assim como essa de 2022. Então, esta foi a mensagem. Fica na paz, fica na bênção. E se você fez biquinho, ficou com raiva do irmão Josias, como é que você quer ir para o céu com raiva do irmão Josias? Você pode até não ir com minha cara, mas você não pode negar que eu estou pregando para você Bíblia. E sai fora dessas heresias, irmão. Ah, José do Egito foi governador. Aí, posso ser também. Você está na era da dispensação, na era do novo nascimento, novo pacto, nova aliança, novo testamento. Louvado e agradecido seja Deus. Veja como o pastor aí mudou e para pior, né, irmão? Muitos estão se apegando muito aos bens material. Não é tempo de você se apegar a bem material, irmão. Você querer ser rico, você já é rico das graças de Deus. Nós estamos em véspera do toque da trombeta, em véspera do arrebatamento, da volta do Salvador. E você está embaraçado com as coisas do mundo. Se não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa teu joinha, compartilha. E se você comentar aí e eu não gostar do seu comentário, eu não vou excluir não, vou deixar. Porque eu já perdi muito tempo excluindo muitos comentários, sabe? Gente me chamando de tudo que não presta. Eu não vou excluir não, vou deixar agora. Porque você não é obrigado a concordar com o que eu falo. Você não é obrigado. Como eu também não sou obrigado a concordar com o que você vai digitar. Mas devemos respeitar a opinião do outro, irmão. Não com amor. Mas eu te garanto que eu estou aqui para o teu bem espiritual. Para o teu bem espiritual. Eu não estou aqui por dinheiro, irmão. Mas antes que eu estou ganhando aqui é perseguição. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem usado o Espírito desse pilar para me abençoar. Momentos que eu pensei em desistir, Deus usou vocês aí, filho José Dias. E eu quero dizer a vocês que eu amo todos vocês, em nome de Jesus. Continue comigo nessa grande obra. Deus abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Quero mandar um beijo, um abraço à minha digníssima esposa. Que Deus te abençoe muito. E a minha filha, meu genro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E a todos os inscritos, abraço a todos vocês em nome de Jesus.